Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o combate ao trabalho análogo de escravo com a Procuradora do Trabalho no Rio de Janeiro, Guadalupe Turos. Procuradora, essa conceituação do trabalho análogo ao de escravo que nós tratamos no primeiro bloco, ela chega a ser quase didática, né? O artigo ele é longo, extenso. Há quem argumente que, por trazer conceitos indeterminados, isso acaba prejudicando a aplicação prática desse tipo penal. Os críticos dizem que o artigo não é muito claro, os defensores dizem que eles entendem, mas não concordam com o que está ali. Qual a posição do Ministério Público acerca da atual definição do conceito? A posição do Ministério Público do Trabalho é no sentido que a redação do artigo 149 está perfeita, porque ele chega a ser didático, como falaste, quando ele trata do trabalho forçado, porque ele diz que é reduzir ao trabalho forçado, né, condições análogas a escravo, trabalhador que está em trabalho forçado, cerceado de sua liberdade ou em situação de dívida. Então ele exemplifica, ele coloca as situações que caracterizam um trabalho forçado. A discussão que os que são contrários, o setor econômico, em verdade é o setor da economia que é contrário à nova redação do 149, eles se apegam na questão da definição da degradância. Dizem que não existe uma definição explícita do que seja condição degradante. Na sua avaliação? Para nós, procuradores de trabalho, e na minha, né, também, está muito claro, porque degradante é aquele que viola a dignidade da pessoa como ser humano. Então, é óbvio que não é correto o trabalhador não ter acesso à água potável, não ter acesso aos seus equipamentos de proteção, aos seus instrumentos de trabalho, ter que pagar por isso, ou o trabalhador não ter condições para dormir de forma adequada, né, para ter seu descanso, para no outro dia recomeçar a sua jornada, ou de tomar um banho decente, ou de fazer suas necessidades fisiológicas. Então é o mínimo. Então não há o que alterar no entender do Ministério Público do Trabalho. Certo, mas essa discordância em relação ao conceito voltou a ocupar o noticiário recentemente, quando o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC do trabalho escravo, uma emenda constitucional que regulamenta a expropriação das terras onde o trabalho análogo de escravo é encontrado. Da propriedade, né? Pode ser até no meio urbano. Sim. Se, por exemplo, houver trabalhador em condição análoga a de escravo na construção de um edifício, ele pode ser expropriado também. Do terreno urbano. Mas ele não especifica que é urbano ou rural, diz que a propriedade vai ser expropriada. Certo. Mas houve alguns congressistas ali que propuseram, na regulamentação da norma, uma redefinição do conceito. Em que sentido que seria essa mudança? Sim, porque, em verdade, a PEC ela demorou mais de 15 anos para ser votada. E para ela entrar na pauta, teve que haver uma negociação com a bancada ruralista, no sentido de que haveria uma redefinição do conceito de trabalho em condições análogas a de escravo. O que os ruralistas eles querem? Eles querem reduzir o conceito de forma a ser trabalho escravo tão somente aquele trabalhador que tem cerceado a sua liberdade de ir e vir. Porque tem uma dívida, ou porque as distâncias são longas, ou porque tem alguma coação psicológica ou física no elemento caracterizador. Agora, eles não aceitam justamente as condições degradantes. E o que mais tem hoje em dia é trabalhador sendo resgatado por não ter condições dignas de trabalho. Ele estava livre, mas operando uma máquina que podia se machucar. Né? Operando, ou não tendo até a carteira de trabalho, né? Não tendo seus direitos assegurados, seja de saúde, de meio ambiente como um todo. Não só a bancada ruralista, como os proprietários, né, das grandes marcas nas confecções, porque eles negam a existência de trabalho escravo no Brasil. Claro, o trabalho escravo no Brasil, daquela forma do século XIX, o trabalhador acorrentado não existe mais. E, digo mais, poucos são hoje os trabalhadores que têm a sua liberdade cerceada. Só mesmo, eu acredito,
nas fazendas distantes que o trabalhador não vai ter acesso à estrada, a sair, né, a poder se locomover. Agora, como existe muito trabalhador encontrado em situação análoga escravo no meio urbano, é interessante para esses setores econômicos reduzir o alcance justamente para não configurar. Certo. E como é que é a atuação do Ministério Público do Trabalho, especificamente nessa área? Como é o seu dia a dia? Bom, quando nós podemos, na qualidade de procuradores do trabalho, fazer parte do grupo móvel de fiscalização. Nós vamos até o local quando se trata de trabalho de denúncia rural. No urbano, nós também poderemos ir com a equipe da fiscalização, também acompanhados da Polícia Federal, e o nosso objetivo é verificar as condições, colher provas. Então, nós vamos ver quais são as condições que os trabalhadores estão ali submetidos. Vamos ouvir esses trabalhadores e, a partir daí, formar o nosso convencimento no sentido de que é trabalhador, né? O trabalhador foi submetido a essa condição análoga de escravo ou não. Se positiva a resposta, a gente procura o empregador ou ele mesmo nos procura. Isso é imediato, é tudo muito rápido. E aí a gente exige o cumprimento da legislação e o resgate, ou seja, a retirada dos trabalhadores encontrados nessas condições. Uma vez retirados, eles são libertados, então não são pagas as verbas rescisórias. O Ministério Público do Trabalho exige o pagamento de um dano moral individual, como também um dano moral coletivo, porque a sociedade também sofre com um problema que prejudica toda a sociedade. Sim, né? E um descrédito, né? A partir do momento que tu tens um familiar, ou até tu mesmo que é submetido à condição análoga de escravo, dá um sentimento de menosprezo, de não respeito à legislação, de onde está o Estado. Nós vamos voltar a esse ponto no nosso último bloco, que é daqui a 1 minuto. Já voltamos.